Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre as fraturas de húmero proximal ou fratura de cabeça de húmero, cabeça e colo, na verdade, né? Vamos fazer uma breve introdução, um breve resumo. A gente sabe que essas fraturas proximais de húmero, elas são comumente observadas em pacientes mais idosos, em pacientes que já têm uma qualidade óssea empobrecida. Geralmente é uma queda com o braço estendido ou uma queda sobre o ombro que é capaz de causar esta lesão óssea. O diagnóstico é muito facilmente realizado com radiografias ortogonais simples e em algumas vezes o tratamento conservador ainda é utilizado, principalmente aquelas fraturas minimamente deslocadas e fraturas bem estáveis. As fraturas um pouco mais complexas são tratadas de maneira cirúrgica, com placa e parafuso, redução aberta e fixação interna, e até as artroplastias para as fraturas bem cominutivas. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia, esse tipo de fratura de cabeça e colo de húmero, ela é responsável por cerca de 4 a 6% de todas as fraturas. Ela é mais comumente observada em idosos mais que 65 anos, e as fraturas em duas partes de colo cirúrgico, elas são as mais comuns. Elas afetam muito mais mulheres do que homens, uma proporção de 2 para 1. Com o aumento da idade e uma pobre qualidade óssea, a gente tem um aumento da incidência daquelas lesões mais complexas. Essas fraturas elas podem ocorrer nos dois colos do húmero, o colo cirúrgico e o colo anatômico, na tuberosidade maior e na tuberosidade menor. Existem alguns fatores de risco para esse tipo de lesão, por exemplo, a osteoporose, diabetes mellitus, a epilepsia e o gênero feminino. Geralmente envolve dois tipos de mecanismos de lesão diferentes, aquelas lesões em idosos, que geralmente são lesões que são derivadas de queda de baixa energia, às vezes queda da própria altura, às vezes uma queda de uma escada, mas geralmente uma escada baixa, ou até mesmo queda de uma cadeira. E aqueles indivíduos jovens que sofrem esse tipo de fratura, geralmente eles são envolvidos por traumas de alta energia, acidentes automobilísticos ou motociclísticos. A lesão nervosa mais associada com esse tipo de fratura de cabeça e de colo é a lesão do nervo axilar, diferente daquelas fraturas de eixo de húmero, né? Que nós vemos, por exemplo, nas fraturas de diáfise, a gente vê uma maior incidência, diáfise e terço distal, a gente vê uma maior incidência de lesão do nervo radial, como já vimos na aula anterior, mas as lesões de cabeça e colo, ela tem uma maior prevalência de lesão do nervo axilar por sua posição anatômica. As lesões arteriais, elas são incomuns, uma incidência de cerca de 5 a 6%, e realmente são mais afetadas quando nós temos uma lesão bem maciça da cabeça do húmero, como aquelas fraturas cominutivas. Fazendo uma revisão, dois estudos importantes quando a gente está estudando as fraturas de cabeça de húmero são os dois colos que nós temos no húmero, o colo anatômico, que é esse colo superior, um pouco mais proximal, é a região de antiga placa epifisária, por isso que a gente tem um traço aqui, um colozinho, uma cicatriz da placa de crescimento. E existe também um colo cirúrgico que é um pouco mais abaixo, um pouco mais distal, que representa uma área bem frágil na região da cabeça do húmero, tá? Então esses são os dois locais de maior importância para estudo anatômico. Nós temos vários ligamentos que dão suporte a essa articulação gleno-humeral. Nós temos, por exemplo, o ligamento coraco-humeral, que é esse ligamento que liga o processo coracoide à cabeça do húmero, é um ligamento importante para a articulação gleno-humeral. Nós temos também três ligamentos extremamente importantes, que é o gleno-humeral superior, médio e inferior. O gleno-humeral superior ele faz essa restrição para não deixar que a cabeça do húmero faça uma translação inferior quando o braço está ao lado do corpo. O gleno-humeral médio resiste a uma translação antero-posterior quando o braço está abduzido
a aproximadamente 45 graus e o gleno humeral inferior faz a restrição da translação antero-posterior quando o braço está abduzido a 90 graus, tá? A gente vê que esses ligamentos são muito importantes e a gente pode ver uma restrição desses ligamentos quando o paciente tem uma rigidez de ombro. Então, quando o paciente tem uma rigidez de ombro e a gente não consegue rodar externamente com adução de 90 graus, é o gleno humeral superior que está limitando. Quando ele não consegue rodar externamente a 45 graus de abdução, é o gleno humeral médio que está limitando. E quando ele não consegue rodar externamente, quando o ombro está a 90 graus de abdução, é o gleno humeral inferior que está limitando. Vamos repetir isso nas próximas aulas, principalmente quando a gente for falando de terapia manual no penúltimo módulo. Com relação à anatomia vascular, nós temos basicamente o suprimento dessa cabeça do húmero por duas artérias, a artéria circunflexa anterior e a artéria circunflexa posterior. Os estudos mais recentes sugerem que esse é o principal suprimento sanguíneo para a cabeça do húmero, que é proveniente da artéria circunflexa posterior. Por isso que quando nós temos uma fratura bem cominutiva, que tem um dano a essa artéria, é mais indicado fazer uma artroplastia, porque senão essa cabeça do húmero vai necrosar, se for feito qualquer outro tratamento. Existem várias classificações para esse tipo de fratura. Existe a classificação de Neer, que é baseado, por exemplo, na relação entre os 4 segmentos da cabeça do húmero, as duas tuberosidades maior e menor, a superfície articular e o eixo. E existe também a classificação da AO e da OTA, que aí classifica basicamente em 3 tipos, A, B e C. O tipo A é unifocal, totalmente extraarticular, fraturas em duas partes e que preserva o suprimento sanguíneo. A tipo B é bifocal, extraarticular e possivelmente tem um dano ao suprimento sanguíneo devido a sua personalidade de fratura. E as lesões do tipo C são lesões geralmente bem complexas e que têm um alto índice de necrose. Então aqui realmente é indicativo de artroplastia de cabeça de húmero, a artroplastia de ombro. Aqui você pode tentar tratar de maneira cirúrgica com redução aberta e fixação interna, mas existe uma possibilidade de que essa cabeça do húmero necrose e aí depois pode ser feita uma conversão para uma artroplastia. Como é que o paciente vai se apresentar para nós? O paciente vai apresentar dor, vai apresentar um edema, um movimento limitado e pode apresentar uma deformidade também de húmero. Pode haver uma equimose na região do peito, braço e antebraço e a gente tem que sempre testar a função do nervo axilar. Então a gente tem que tocar, fazer o teste de sensibilidade na região lateral do braço, a região deltoidiana, para ver se o nervo axilar está funcionando, se existe uma alteração de sensibilidade ou não, e verificar a função do deltoide também, se vai estar funcionando, tá? E sempre que o paciente chegar para você no tratamento, seja derivado de tratamento conservador ou cirúrgico, você vai ter que também testar esse músculo deltoide e a sensibilidade lateral do húmero na região bem proximal para ver se o nervo axilar está funcionando normalmente. As radiografias são facilmente solicitadas e visualizadas os tipos de fratura. Geralmente solicita-se uma série de trauma no ombro, que inclui um AP verdadeiro, um escapular em Y e uma incidência axilar, e aí podem ser feitas também outras incidências adicionais, como o Velpo e o West Point também. Aqui a gente vê uma ressonância magnética que demonstra uma fratura deslocada de colo anatômico, tá? Uma fratura importante. Aqui a gente vê uma fratura do colo cirúrgico, que é aquela região mais frágil, um pouco mais proximal. Aqui nós vemos uma fratura de tuberosidade maior. Aqui a gente vê uma visão axilar, uma fratura de tuberosidade menor. Aqui a gente vê uma fratura, luxação da tuberosidade maior. Tuberosidade maior totalmente deslocada e o paciente sofreu uma luxação completa da cabeça do húmero. Com relação ao tratamento, o
Podemos ter tratamento conservador, mas o tratamento conservador é limitado para aquelas fraturas minimamente deslocadas, fraturas bem estáveis, com fragmentos minimamente deslocados. Por exemplo, as fraturas de tuberosidade maior, elas devem ser deslocadas menos que 5 milímetros, porque um deslocamento maior que 5 milímetros vai gerar um impacto no ombro, e aí o paciente vai ter perda tanto de abdução como de rotação externa, e aí realmente é indicativo de tratamento cirúrgico, tá? No tratamento conservador, quando nós temos uma redução mínima e é passível de tratamento conservador, a fisioterapia ela deve ser iniciada bastante precocemente. O paciente vai ficar com uma tipóia por 2 ou 3 semanas e depois já inicia a fisioterapia bem precoce para a restauração da amplitude de movimento e da função do membro do paciente também. As reduções fechadas e fixações percutâneas com fios de Kirchner podem ser utilizados, mas cada vez vem perdendo mais campo, porque as reduções abertas e fixações internas são cada vez mais eficientes, tá? As indicações são aquelas fraturas deslocadas de tuberosidade maior que 5 milímetros, fraturas em 2 partes, fraturas em jovens de até 3 ou 4 partes e também aquelas fraturas que têm um maior índice de perda da redução, tá? E quando nós temos aquelas fraturas realmente bastante complexas, com lesão da vascularização, principalmente da artéria circunflexa humeral posterior, aí o paciente é um candidato para uma hemiartroplastia. Aqui o cirurgião faz a artroplastia de apenas uma das superfícies articulares, e essa artroplastia é geralmente indicado para pacientes mais jovens, com 40 a 65 anos e que têm integridade de manguito rotador, tá? E aqueles pacientes mais idosos e que têm uma baixa demanda, aí pode ser feita uma artroplastia reversa, que é tecnicamente bem mais difícil do que a hemiartroplastia ou artroplastia convencional, mas pode ser utilizado também e principalmente para aqueles pacientes que têm uma idade mais avançada, pacientes com fraturas, luxações também, e pacientes que não têm um manguito rotador íntegro. Algumas complicações desse tipo de fratura é a necrose avascular, de longe uma das mais, talvez uma competição aí entre a lesão do nervo axilar e a necrose avascular. São as duas que estão mais à frente dessas complicações. A consolidação viciosa, que é quando a cabeça do húmero consolida em uma posição não anatômica. As pseudoartroses, as lesões, claro, do manguito rotador, porque quando a gente tem uma fratura de cabeça de húmero, há uma grande probabilidade de você lesar um manguito rotador, já que o manguito rotador ele tem uma direta inserção nas tuberosidades, no footprint, então você pode ter uma lesão no manguito rotador associada e geralmente tem. A lesão do cabo longo do bíceps, uma capsulite adesiva pós-traumática, pode haver também, pode haver muito tecido cicatricial que limita a amplitude de movimento. O paciente também pode desenvolver uma artrite pós-traumática e uma infecção que é um pouco menos frequente. Na fase inicial, o que é que nós fazemos? Primeiras 3 semanas a gente vai tratar muito o membro com amplitude de movimento ativo assistido ou passivo, muito pêndulo. Aqui é uma imagem mostrando que a gente tem que sempre manter a boa integridade das articulações mais distantes, cotovelo, punho, antebraço e mão, tá? Manter uma boa integridade fazendo exercícios ativos assistidos, trabalhar muito essa musculatura escapular. Pode fazer, aqui está fazendo de maneira bastante agressiva esse pêndulo, tá, gente? Paciente com fratura de cabeça de húmero nos períodos iniciais, você pode fazer o pêndulo, mas não tão agressivo quanto está sendo mostrado nessa imagem. Então, um pêndulo um pouquinho mais suave, o paciente pode segurar o braço e fazer um pêndulo segurando o cotovelo fletido, para que ele tenha um pouco mais de segurança. Os exercícios ativos assistidos podem ser feitos inicialmente sentado, depois de pé, e depois utilizar os exercícios ativos quando você tiver naqueles tratamentos conservadores. Aí
aproximadamente 3 a 4 semanas, dependendo da configuração da fratura, você já pode solicitar os movimentos ativos. Aqui ele fazendo uma flexão no plano da escápula, aqui uma abdução. Depois você pode fazer o ativo assistido de forma deitada também, contra ou a favor da gravidade. Pode fazer também de forma de pé, sempre lembrar da coluna torácica, que é extremamente importante para a boa função do ombro, e às vezes a gente esquece. Alguns exercícios utilizando a toalha, exercícios utilizando o bastão para grande amplitude de movimento, tanto no plano da escápula como no plano sagital também deve ser feito com o paciente, inicialmente com a eliminação da gravidade em um plano que não ative muito o trapézio superior. Geralmente a posição deitada é melhor em decúbito dorsal. Pode-se e deve-se alongar a cápsula posterior, que tende a ficar encurtada. Esse é um bom exercício para ser realizado nesses pacientes também. E esse aqui é um exercício bem interessante, é um exercício da elevação dos membros superiores com o paciente em posição de oração. Então o paciente coloca as duas mãos na frente do rosto, ele cruza os polegares, faz uma força nos polegares para aumentar a atividade do deltoide e faz a elevação desse membro, que vai ajudar bastante ele a ganhar amplitude de movimento. Esse ganho de amplitude de movimento é importante que seja feito com o paciente com um braço de alavanca um pouco mais curto, tá? E nesse caso o terapeuta está solicitando essa flexão dos dois braços, mantendo a perna contralateral posterior, porque isso facilita a elevação do braço contralateral, tá? Esse é um grande exercício que vai ajudar a ativar a deltoide, reduzir a ativação do trapézio superior e melhorar a ativação do serrátil anterior, fazendo com que o paciente tenha uma melhor elevação de braço. Esse é um exercício terapêutico que ativa bastante o manguito rotador, principalmente o supra e infraespinhoso. Aí você pode também realizar mais adiante o fortalecimento dos rotadores externos, treino isométrico, a gente já falou sobre isso, exercícios terapêuticos tentando recrutar bastante a musculatura periescapular. Exercícios para diminuir a atividade do trapézio superior. Um grande exercício são os exercícios dos depressores de escápula. Você pode e deve também fortalecer bíceps e tríceps. Aqui é mostrando o fortalecimento em rotação externa com peso. Isso tudo vocês já conhecem e fazem muito bem, tá? Pode utilizar liga, pode utilizar peso, pode utilizar aquela combinação de ligas e pesos que nós mostramos na aula de exercícios terapêuticos, e aí fica ao critério de vocês, tá joia? Espero que tenha aproveitado, um grande abraço e até a próxima.